essa ação de exigir contas, né? Então vamos começar especificamente com um caso. Depois a gente vai explicar a matéria com os pontos centrais. Eu acho que fica mais fácil entender e ver quais são as possibilidades. Quando o Ronaldo saiu para viver no exterior, deixou José como seu legítimo mandatário, responsável pela administração de seus bens no Brasil, enquanto vivesse fora do país. Após seu retorno, ajuizou a ação para que José prestasse contas. Este, citado sem contestar, apresentou prestação de contas ininteligível e desacompanhada de documentos. O magistrado, então, determinou que procedesse à devida prestação no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as contas que o autor apresentasse. José, porém, decidiu recorrer sob o fundamento de que não está obrigado a prestar as contas porque, segundo ele, já o teria feito extrajudicialmente. Esse é praticamente um caso que às vezes eu costumo colocar como atividade na disciplina, né? Aqui, como a gente selecionou alguns, esses não entraram, esses que eu vou falar na sala, então, mas basicamente se fosse na sala de aula também seria uma das atividades que a gente resolveria, seria um dos trabalhos que a gente faria. Então, ou seja, trata de fato ali uma hipótese de situação em que demanda a prestação, a exigência de contas, a exigência e, é claro, a prestação em contrapartida à prestação de contas. Então é uma hipótese em que permitiria que Ronaldo exigisse as contas de José. Então a gente vai tratar de ação de exigir contas, né? Está ali a partir do 550 a 553. Na verdade, não são muitos artigos, são 3 artigos. É um procedimento especial que engloba 3 artigos do Código de Processo Civil, no capítulo 2, a ação de exigir contas numa parte especial, né? São de 550 a 553 do CPC. Em primeiro lugar, bom, quando é que se permite, ou quando é que é possível a ação de exigir contas? Bom, a ação de exigir contas sempre será possível quando existe administração de bens, né? Quando tem uma relação que engloba administração de bens ou interesses que englobam, que envolvam gastos e receitas, né? De forma, claro, de origem legal, por lei, ou origem contratual. Então, sempre que há administração de bens ou interesses que envolvam receitas e gastos, despesas e receitas, decorrente de lei ou decorrente do contrato, então nós temos ali a possibilidade de uma ação de exigir contas. Tanto é que a súmula 259 do STJ já determinava, estabelecia que também na relação de conta corrente bancária, por exemplo, exige e permite a exigência de prestação de contas. Então, ou seja, porque, claro, tem uma relação legal e envolva, claro, receitas e gastos, obrigatoriamente com relação a isso. Então, a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular da conta bancária. Essa aqui é o teor da súmula 259 do STJ. A prestação da conta, a gente diz, tem que ser suficiente. Que ser suficiente significa o quê? Precisa ser demonstrada e justificada. Precisa ser demonstrada e justificada. Que se possa conferir a destinação que seria o patrimônio do administrado e a razoabilidade daquilo que se fez, a atividade do administrador, daquele que tinha procuração para administrar a sua conta, aquele que estava responsável pela sua conta. Nós teríamos várias situações. A gente pode até pensar numa situação simples, a situação de, sei lá, cria uma comitiva, por exemplo, de formatura, de formandos do ano X. Então aí todo mundo vai contribuir com tanto todos os meses ou todos os anos, depende do caso, para a formatura. As pessoas que ficarem responsáveis por administrar essa conta de formandos, sei lá, a festa do fim de ano, da formatura, a viagem da conclusão do curso, seja o que for, teria obrigatoriamente o dever de prestar contas. E tendo o dever de prestar contas porque administrava bens que envolvam receitas e despesas, logo nasce a possibilidade, o cabimento da ação de exigir contas. O que a gente enfatiza aqui, o procedimento especial que o CPC trouxe é um procedimento especial de ação de exigir contas. Diferente do CPC anterior, que tinha uma ação especial de prestação de contas, ou seja, então aquele que tinha a incumbência de prestar contas poderia fazer uso de um procedimento especial para prestar as contas. Então terminou a formatura, os formandos fizeram tudo, olha, eu quero mostrar, fazer o balanço de quanto foi gasto, e ninguém quer saber. Mas eu quero me desvencilhar disso, tirar essa obrigação, tirar essa responsabilidade da minha parte.
que incide sobre mim. Então você tinha uma ação específica, especial de prestação de contas. Então você tinha essa natureza dúplice, ação de exigir contas e de prestação de contas. O CPC de 2015 deixou expressamente consignado que o procedimento especial é apenas de exigir contas e não de prestar contas. Significa então que a pessoa que quer prestar contas não pode entrar com uma ação de prestação de contas? Não, a pessoa que quer prestar contas pode entrar com uma ação de prestação de contas, mas já não será pelo procedimento especial, será pelo procedimento comum, quer dizer, pela lógica do que o CPC estabeleceu. O procedimento especial hoje só se configura para a exigência de contas, a ação de exigir contas. Então, o administrado exigindo conta do administrador. O outorgante exigindo contas do outorgado, de quem tem a procuração para administrar suas contas. Então, ou seja, o procedimento especial se fica apenas com relação à ação de exigir contas. A ação de prestação de contas vai seguir pelo rito comum. Né? Então, você pode, de fato, entrar com uma ação de prestação de contas querendo prestar as contas, mas nessa hipótese vai seguir pelo rito comum. E aí a sua petição inicial deverá respeitar aquilo que está previsto no artigo 551. Então a ação de prestação de contas hoje, o correto é seguir pelo procedimento comum, respeitando o quanto estabelecido no artigo 551. Quando diz lá, as contas do réu serão apresentadas de forma adequada. Então, sua petição também deverá apresentar as contas numa possível ação de prestação de contas pelo procedimento comum, apresentar as contas de forma adequada, especificando as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se foram feitos investimentos. Então, a forma do artigo 550 acaba também orientando uma possível petição inicial de uma ação de prestação de contas. A diferença é que a ação de exigir contas 550, 551, 552, 553 é um procedimento especial para a ação de exigir contas. E a ação de prestação de contas seria, claro, via o procedimento comum, o rito comum, tem lá a partir do livro 1, que a gente sabe, né, com relação ao procedimento da cognição do procedimento, dessa parte do processo de conhecimento. No nosso caso, o Ronaldo, claro, está exigindo contas, é uma ação de exigir contas, porque ele tinha passado de fato a procuração e deixou os bens sob administração de José, então a administração é uma ação, claro, de cabimento de exigência de contas. É uma ação de exigir contas. Nós temos ações de prestação de contas. A gente pode dizer que o CPC tratou especificamente de forma específica ou de forma especial. Nós podemos dizer que tem ação de prestação de contas de um modo especial, além, de claro, do rito comum. A gente sim, de maneira que o capítulo mesmo do 553 vai estabelecer lá a prestação de contas para o inventariante, o tutor, né? O inventariante, o tutor, o curador ou o administrador, aquele nomeado judicialmente. Essas pessoas têm uma possibilidade de prestar contas especificamente nos moldes do 553. Então, o inventariante, o tutor, o curador e o administrador judicialmente nomeado, eles prestam contas. Eles têm o dever de prestar contas. Mas, normalmente, eles acabam prestando contas nos processos, apenso aos processos em que eles estão atuando. Então, o inventariante pode prestar conta apenso ao processo de inventário. Né? O tutor também é a mesma coisa, o curador na curatela ou na tutela. E o administrador judicial, conforme for o caso em que ele for nomeado, também apenso ao processo que ele foi nomeado. Essa que é a regra do 553. Então, essa prestação de conta especial ela vai se dar em apenso. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário, de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiverem sido nomeadas. Né? Aqui eu só chamo a atenção que, claro, se essas contas, em caso de condenação, e se eles forem condenados a pagar o saldo, podem ser condenados a pagar o saldo, se o saldo der negativo, der insuficiente, houver um desfalque, né, quando prestarem essas contas, se não o fizerem, o próprio parágrafo único estabelece que eles poderão ser destituídos do cargo que estão ocupando, o inventariante, claro, da função de inventariante, o tutor da tutela, o curador especificamente, o administrador especificamente, ou também podem sequestrar os bens que estão sob sua guarda, o suficientemente, ou ainda glosar o prêmio ou gratificação que poderiam receber. Caso um administrador judicial, nomeado judicialmente, então também pode se descontar conforme for a necessidade do saldo remanescente e do desfalque que possa ter ocorrido. Então, essa é a possibilidade que a gente tem hoje de forma especial. No âmbito do procedimento especial de prestação de contas, da exigência de contas, o âmbito do procedimento especial da exigência de contas é isso que a gente tem com relação à ação de prestação de contas. Nos demais casos normais, segue o rito comum. Quem tem legitimidade? Por
que Ronaldo tem legitimidade para exigir as contas de José? José, será que deu um desfalque na administração dos bens do Ronaldo? Ficou faltando alguma quantia? Não, isso não interessa. Para definir a legitimidade, possa ter legitimidade de exigir contas, basta que ostente o direito de exigir contas. Basta que ostente o direito de exigir contas, independentemente da existência ou não de desfalque ou saldo insuficiente. Não há necessidade, não é o resultado do balanço que traz a legitimidade e o interesse para a ação de exigir contas, tá? Basta que tenha esse direito que as contas sejam exigidas e devam ser prestadas, para que, claro, se admita a possibilidade de exigência de contas. Se a gente tem, voltamos à questão, uma relação de administração de bens ou um interesse que envolva gastos e receitas de uma parte com relação à outra, claro, existe obrigatoriamente o direito de prestar contas, demonstrar e justificar aquilo que se fez com o bem ou os bens que estavam sob administração. Então essa que é a condição da legitimidade, ou seja, não necessariamente não está vinculada à existência ou não de saldo a ser pago ou a ser coberto. E isso seria, na verdade, a questão da insuficiência, a existência ou não existência de saldo, vai se apurar na segunda fase do procedimento. Então a ação de exigir contas é uma ação bifásica, é uma ação que se divide em duas fases. Ela se divide em duas fases. Na primeira fase, o juiz vai examinar se há ou não a possibilidade, existe o direito, digamos assim, não a possibilidade, existe o direito de se prestar as contas. Então o juízo, a decisão de mérito que se dá da primeira fase, que é uma fase rápida, a decisão de mérito que será na primeira fase é uma decisão de obrigatoriedade ou não de prestar contas. A procedência ou a improcedência de prestar contas. Então quando Ronaldo exige as contas de José, a primeira fase o juiz vai verificar se de fato Ronaldo tem esse direito de exigir as contas de José. E consequentemente se José tem o dever de prestar contas. Então gera, claro, uma procedência, uma decisão de mérito procedente no tocante à obrigatoriedade de José prestar contas. Caso contrário, se decida pela improcedência, ou seja, o Ronaldo de fato não tinha direito de exigir contas, gera improcedência em favor de José e contrário ao autor, que é o Ronaldo. Então essa é a primeira fase. Prestadas contas, e aí sim vai se apurar se existe ou não saldo a ser, claro, coberto. Se existe desfalque, se existe saldo, a essência de saldo que precisa ser resolvido. Essa seria a segunda fase. Então a gente diz que, para resumir, a primeira fase, apurar a existência do direito a exigir as contas, se tem ou não o réu obrigação para prestar as contas. Essa primeira fase, então, vai gerar uma decisão interlocutória. Tá? Essa primeira fase vai gerar uma decisão interlocutória. E aí você vem a segunda fase, que é a fase que examina a adequação ou não das contas prestadas. Quer dizer, se as contas forem prestadas. A adequação ou não das contas prestadas com uma possível ou eventual condenação do réu à restituição do saldo devedor. Né? E caso exista um saldo, claro, se as contas estiverem corretas ou não. Né? Então o ressarcimento vai se dar conforme as contas estiverem adequadas ou tiver saldo remanescente a ser restituído pelo réu. Essa se fecharia a segunda fase e terminaria o processo com uma sentença. Bom, mas aí voltamos ao início. Como é que dá início a esse processo? Claro, mediante petição inicial. Procedimento judicial, petição inicial dá, em regra, arranque, de regra, né? Não nem sempre, mas de regra, é a petição inicial que inicia o processo, né? A petição inicial, claro, tem que ter os requisitos do artigo 319 e 320, né? Tem que ter os requisitos básicos da petição inicial, principalmente 319 e 320, mas também deve especificar, nos termos do parágrafo 1º do artigo 550, deve especificar detalhadamente as razões para a prestação de contas, ou seja, identificar a obrigação que dá origem ao direito de prestar contas. Isso precisa estar claro na petição inicial, dizer que obrigação existia entre as duas partes e por que decorre o dever de prestar contas, ou o direito de exigir contas. Isso nos termos do parágrafo 1º do artigo 550, assim como, diz o próprio dispositivo, assim como juntando todos os documentos comprobatórios necessários. Então, se eu tenho um contrato, que se junte o contrato, que prova a relação. Então, é obrigatoriamente todos os documentos necessários com relação a isso. Então, na petição inicial, diz o parágrafo 1º do artigo 550, o autor especificará detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade.
se existirem. Então, desde que tenha necessidade de juntar documentos, precisa juntar documentos. Se você alega no determinado contrato a existência de um contrato escrito, obrigatoriamente com relação a isso deverá ser feito. Qual é a causa de pedir? A causa petende. A causa petende da obrigação, da petição. A causa pedir a petição, claro, é aquilo que eu já tinha dito para vocês. É identificar a obrigação, qual era a relação que existia entre os dois e como dali se origina o dever de prestar as contas. Claro, se eu deixei então determinados bens na mão de uma pessoa, Ronaldo deixa nas mãos de José os seus bens, passa ali, por exemplo, uma procuração, né, um contrato de mandato aqui, e quando volta, termina essa relação, precisa obrigatoriamente que José diga o que fez, qual foi a destinação ou não desses bens. Então, dali vai originar, claro, a obrigação de prestar contas. O pedido deve ser, claro, citar em primeiro lugar o réu para, em 15 dias, prestar as contas. Então, o pedido vai ser esse. Porque a obrigação inicial é prestar contas. O saldo remanescente, o direito à restituição, só vai decorrer se houver, apurando-se que existe saldo a ser restituído. Então, o pedido central é esse. O pedido que ele preste as contas. Porque não posso presumir que as contas serão mal prestadas. Ou que a destinação foi incorreta. Então, o pedido é requerer ao que seja citado o réu para, em 15 dias, prestar as contas ou oferecer contestação. Apesar de que a lei diz ou oferecer contestação, estamos falando do caput do artigo 550, aquele que afirmar ser titular de direito de exigir contas requererá a citação do réu para que preste ou ofereça a contestação no prazo de 15 dias. Aqui nós temos uma disjunção. Ele diz ou prestar contas ou contestar. O 550 então dá a ideia de que o réu tem duas opções excludentes. Ou presta contas ou contesta. Mas na verdade toda a doutrina vai entender que ele pode prestar as contas e ainda contestar. Marinoni vamos ver 4 possibilidades aqui que Marinoni estabelece. Ele inclusive pode não oferecer as contas e contestar, oferecer contas e contestar, não contestar e oferecer contas, e não fazer nada. Então, assim, temos essa possibilidade. Então, não é ou. Ele pode, de fato, ele terá essa possibilidade de oferecer contas. Aqui a gente pode perguntar, mas aquela conciliação, aquela audiência prévia de conciliação, também será possível aqui? Também se fará possível aquela audiência prévia de conciliação no procedimento especial? Bom, não é impositiva. Trata-se de um procedimento especial, né? Então, a audiência de conciliação e mediação, que é prevista lá no 334 do procedimento comum, ela é do procedimento comum. Aqui nós estamos nós estamos num procedimento especial. E o procedimento especial não previu essa prévia conciliação ou mediação. Então, não é impositiva. Claro que o juiz, nós sabemos que o juiz não, sempre que possível, o juiz poderá buscar meios conciliatórios, né, meios, né, não contenciosos de resolução do conflito. Mas não é impositiva a realização da conciliação, mesmo que algumas vezes nem será possível. Se eu tenho obrigação de prestar contas, a única coisa que se pode fazer é prestar contas. Não, conciliação nesse sentido, não vislumbro as hipóteses. Talvez tenha hipótese que possa conciliar. Mas aqui basta a apresentação das contas, que já resolveria o problema. Então não há previsão da conciliação e mediação no tocante ao procedimento especial. Os procedimentos especiais somente têm essa regra, alguns, claro, têm conciliação e mediação, mas vários também não têm. Bom, então, feita a petição recebida, deferida a petição inicial citado o réu, ele terá a resposta. Então, nós temos as possibilidades de respostas do réu. Então, prestadas essas contas, ele poderá ter a primeira opção, prestar contas sem oferecer contestação. E aí o processo, então, já pula logo para a segunda fase. Nota que o juiz, então, defere a petição inicial, entende que a obrigação de prestar contas, aí ele presta as contas, a gente já terminou a primeira fase. A primeira fase era que ele tinha ou não obrigação de prestar contas. O juiz analisa e decide que ele tem a obrigação de prestar contas, ele presta as contas e vai para a segunda fase, que é verificar a adequação das contas prestadas e se há existência ou não de saldo remanescente a ser restituído. Então o processo segue para a primeira fase essa possibilidade. Ele presta contas sem oferecer a contestação. A segunda fase vai examinar as contas prestadas. A outra possibilidade é não prestar contas. Ele não presta conta e não contesta. Ou seja, é revelia. Se dá revelia, a gente vai aplicar o parágrafo 4º do artigo 550. A gente aplica o parágrafo 4º do artigo 550 combinado com o artigo 355, inciso 2 do CPC. Então a revelia vai levar ao julgamento antecipado da lide. A terceira opção, ele não presta contas, mas contesta. Por exemplo, quando pode acontecer isso? Ele já prestou as contas. Só que o autor, por implicação, entra com uma ação dizendo que ele não prestou contas. Mas ele já prestou adequadamente as contas, então ele pode de fato contestar.
E essa possibilidade não tem na lei, mas o Marinoni vai dizer, é possível. É possível e vai gerar os mesmos efeitos do parágrafo 5º do artigo 550. E aí vai seguir pelo rito comum, porque ele contesta e agora vai pedir produção de provas. Ele precisa provar que prestou as contas, etc., que as contas foram prestadas, etc., o que for, e aí vai pelo rito comum sendo necessário. Então, essa seria uma possibilidade, embora que a lei não diga, você entende então que ele pode fazer. Não há obrigação de ele prestar as contas que ele já prestou, embora também ele pode juntar as contas devidamente prestadas e dizer, olha, já foram devidamente prestadas e ainda contestar. E a quarta possibilidade, a quinta possibilidade que Marinoni traz, é a possibilidade dele não só contestar, como ele fazer a reconvenção. Eu não vislumbro muitas possibilidades. Talvez a possibilidade quando ele já prestou contas, ou quando o autor talvez não tenha querido receber as contas, e ele talvez faça uma reconvenção dizendo, não, eu quero agora que as contas sejam prestadas da forma tal, tal. Mas Marinoni admite essa ideia de que em determinados casos seria possível o autor, claro, o réu tendo demanda diversa, ou no sentido contrário, ele pudesse fazer não só contestar, como fazer a reconvenção. Quando ele presta as contas na primeira fase sem contestação, aí o juiz vai fazer o quê? Vai abrir o prazo em 15 dias para o autor se manifestar. Então ele presta as contas e não contesta. Ele prestando contas e não contestando, o juiz vai abrir prazo de 15 dias para o autor se manifestar. E aí o processo vai seguir conforme o julgamento conforme o estado do processo. Após isso, claro, né? É o parágrafo 2º do artigo 550. Vou dizer, olha, vai seguir as disposições do capítulo 10, deste livro do título 1. Então, aqui vai seguir conforme o julgamento do processo. Ele já prestou as contas, o autor se manifesta com relação às contas que ele prestou, impugnando-as ou não, e aí o juiz vai julgar o processo conforme o estado. Porque já temos tudo suficiente para julgar, para saber se de fato tem saldo remanescente, se não tem, etc. Isso finalizaria então o processo. Que impugnação o autor pode se manifestar? Que impugnação o autor pode fazer? Para se manifestar, o autor deve impugnar, mas a impugnação do autor está limitada às condições do parágrafo 3º do artigo 550. Significa o quê? Significa que a impugnação tem que ser específica. O autor não pode impugnar as contas prestadas pelo réu de maneira genérica. Não concordo. Não é isso. A impugnação tem que ser específica, com relação a cada lançamento. Por isso também, é claro, as contas devem ser demonstradas de forma inteligível com um lançamento adequado. É isso que o parágrafo 3º do 550 estabelece. A impugnação das contas apresentadas pelo réu deve ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. Não permite impugnação genérica nessa manifestação após a prestação de contas. Então nós temos a decisão interlocutória da primeira fase e a sentença da segunda fase. Tá? A decisão interlocutória da primeira fase é uma decisão também de mérito, é a decisão que entende que o réu tem a obrigação de prestar contas, e a decisão da última fase é aquela que termina dizendo que a conta for devidamente prestada, adequadamente, ou se tem algum saldo remanescente que se pode dar, né? E isso nós chamaremos atenção com relação à possibilidade de recurso. Se uma decisão interlocutória e a outra é sentença, nós sabemos que aqui a possibilidade de recurso, os recursos são diferentes. Princípio da adequação recursal. O recurso deverá ser adequado. A doutrina, quando surgiu o CPC, falava em fungibilidade, em a possibilidade de se apelar da decisão interlocutória que faz fim à primeira fase. Então, quando o juiz decide que o réu tem obrigação de prestar contas, ele poderia recorrer, digamos, com apelação. A doutrina dizia isso lá no início do CPC, mas acho que hoje já não é mais, não faz nem sentido. Ou seja, todo mundo tem que saber que daquela decisão interlocutória da primeira fase, que diz que o réu tem obrigação de prestar contas, caberá agravo de instrumento. Enquanto que da decisão da segunda fase, que termina o processo, que põe fim ao processo, aí sim caberia a apelação. Então a procedência do pedido com relação que encerra a primeira fase, dizendo não, de fato você tem razão e o réu tem que lhe prestar contas, é uma decisão interlocutória. Faz o quê? Condena o réu a prestar a conta. O que essa decisão faz? Ela condena o réu a prestar as contas em 15 dias, sob pena de não poder impugnar as contas prestadas pelo autor. Essa é a citação para o réu. O réu é citado para, nos termos do parágrafo 5º, prestar as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não ser lícito
impugnar as que o autor apresentar. Ou seja, essa vai ser a incidência sobre o réu. Se o réu não presta as contas, o autor prestará as contas em nome por ele mesmo. Claro que também as contas do autor têm que ser detalhadas, têm que ser adequadas. O ônus aqui vai ser com relação ao réu, é que o réu já não poderá mais impugnar as contas que o autor apresentar. Então aí o processo segue conforme as contas apresentadas pelo autor, se o réu não prestar contas. Essa decisão, claro, é cabível o recurso de agravo de instrumento, como eu falei para vocês. O recurso de agravo de instrumento que não tem efeito suspensivo, né, continua correndo o processo, a não ser que se demonstre urgência ou algum dano, questão irreparável, que se possa obter o efeito suspensivo ao peiúdice, né? Por força que o relator possa dar ao efeito suspensivo, mas em regra não tem. Então essa aqui é a petição inicial citada o autor, o juiz entendendo, julga essa primeira fase e diz, olha, preste as contas em 15 dias, sob pena de não poder fazê-lo. Condena-se ele a prestar contas sob pena de não poder fazê-lo. Não poder impugnar as contas apresentadas pelo autor. Aí vem a segunda fase. A segunda fase começa a partir do parágrafo 5º do artigo 550. Ou seja, tendo sido prestadas as contas ou não tendo sido prestadas as contas pelo réu, e prestadas as contas pelo autor. A segunda fase, então, vai começar com as contas. As contas tendo sido prestadas, porque já houve a procedência de prestação de contas. As contas foram prestadas, nós vamos começar a segunda fase. As contas não foram apresentadas pelo réu, o autor prestará as contas. E aí também começa, claro, e aí dá início à segunda fase. Na segunda fase, nós precisamos tomar cuidado com o seguinte, com relação a essas contas, como eu dizia. A gente deve ter em conta que, deve ter em consideração que as contas devem ser prestadas de maneira adequada, né? Não é só também o réu prestar contas de qualquer... Nem o réu, nem o autor poderá prestar as contas de qualquer jeito. Se a impugnação do autor quanto às contas prestadas deve ser específica com relação a cada lançamento, as contas também prestadas pelo réu devem ser adequadas, especificando obrigatoriamente as receitas, a aplicação das despesas, dos investimentos que foram feitos, etc. É isso que estabelece o 551. Tranquilamente, as contas do réu serão apresentadas de forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Então, obrigatoriamente, essa que é a forma, ou seja, tem que ser inteligível, tem que ser uma conta compreensível. Nós não estamos aqui no caso hipotético, dizer que José apresentou as contas de maneira ininteligível, ou seja, não consegue não decifrar quais são os lançamentos, onde está a receita, onde está a despesa, o que houve de investimento ou não houve de investimento. Então as contas não podem, as contas têm que ser inteligíveis e adequadas. Especificando as receitas, discriminando os lançamentos e determinando, deixando claro quais foram os investimentos que foram realizados, obrigatoriamente. Por isso, como a conta se presta de maneira adequada, por isso também que só se permite que a impugnação também seja específica. Se o autor apresentar as contas impugnadas pelo réu, se o autor impugnar as contas apresentadas pelo réu, o juiz vai abrir um prazo, e um prazo razoável, para que, por exemplo, o réu possa juntar documentos comprovativos. Então vamos supor que o réu apresente as contas e discrimine determinados gastos, determinadas despesas que foram necessárias realizar, em vista à manutenção dos bens, ou mesmo a reparação, ou seja o que for. Então, se o autor impugna esses gastos, o juiz vai abrir prazo, claro, prazo razoável, para que o réu apresente os documentos comprovativos daquilo que foi impugnado. Nota que é praticamente um processo documental, porque se houver necessidade de mais instrução probatória, e aí não tem previsão aqui, vai ter que ir para o rito comum. Então, basicamente é isso. Havendo parágrafo 1º do artigo 551, havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. Então, voltamos, a impugnação do autor não pode ser genérica, tem que ser nos termos do parágrafo 1º. Feitas impugnações específicas, individuais para cada ponto, o juiz agora abrirá um prazo razoável para que o autor junte comprovantes, mostre por que aqueles gastos ou aquilo que está sendo impugnado, na verdade, não deveria ser impugnado e ele tem razão. Prestando contas sem documento comprobatório e de forma ininteligível, é como se ele não tivesse prestado contas. É como se ele não tivesse prestado as contas. Então o juiz, claro, entende que ele não prestou contas porque as contas são inteligíveis e não prestou contas. Então dá aquela decisão que põe fim praticamente aqui, a decisão interlocutória dizendo preste as contas sob pena de não poder impugnar aquelas que serão prestadas pelo autor.
ele faz o que? Ele recorre. Qual é o recurso cabível aqui? Decisão interlocutória, agravo do instrumento. Tem que ser agravo do instrumento. Apesar de que eu falei, a doutrina dizia no começo que cabe a fungibilidade, mas eu não acredito que seja já possível. Tem que estar muito claro hoje que a decisão que põe fim à primeira fase da ação de exigir contas é uma decisão interlocutória. Sendo uma decisão interlocutória recorrível, o recurso cabível é o agravo do instrumento. Tá? E aí ele faz o que nesse fundamento? Aí a gente precisa entender outra questão que é interessante. No recurso ele diz o quê? Alega que já prestou as contas extrajudicialmente. Mas se ele já prestou as contas extrajudicialmente, ele deveria ter contestado. Ele deveria ter contestado juntando, fazer prova de que as contas foram devidamente prestadas, ou seja, que não procede a ação do autor, de Ronaldo, e aí sim, a ação seria julgada improcedente. Claro, com as devidas condenações sucumbenciais contra o autor. Porque se o autor pede contas para serem prestadas que já foram prestadas, e aí é isso que o José deveria ter feito, então contestar e comprovar que as contas foram devidamente prestadas, e que não faz sentido, não procede a ação de Ronaldo. E aí sim a ação seria julgada improcedente contra o Ronaldo. Mas ele não fez, ele não contestou. Ele praticamente não contestou e não apresentou contas, porque as contas que ele prestou não valem nada. Então, assim, ele acaba usando o recurso como se fosse contestação no lugar errado. As matérias que deveriam constar da contestação ele leva para o recurso. Mas já passou, já consumou, na verdade, a fase que ele poderia fazê-lo. O que ele deveria de fato ter feito era prestar contas e contestar e prestar as contas. Contestar e dizer que as contas foram prestadas e provar que as contas foram prestadas. Que não fazia sentido uma ação de exigir contas. Porque a ação de exigir contas, cara, a legitimidade. Ronaldo tem legitimidade em razão do mandato, do contrato de mandatário, de José ser o seu mandatário. Ele tem essa relação de administração de bens, mas o interesse de agir fixaria faltando se José de fato já tinha prestado as contas. Se ele prestou as contas e prestou-as de maneira adequada, não faz mais sentido que o Ronaldo entrasse com a ação para pedir novamente a prestação de contas. Então ele tinha que contestar e juntar as contas e comprovar que fez isso anteriormente. Mas ele não faz isso, ele simplesmente recorre da decisão. E aí eu diria que o recurso dele será julgado improcedente. O agravo do instrumento dele será improcedente. E o juiz vai fazer o quê? O juiz, como ele não prestou contas, ele nota que ele recorreu, mas ele não prestou contas. Ele teria 15 dias para prestar contas sob pena de o autor apresentar as contas e ele não poder impugnar. Nesses 15 dias, provavelmente ele fez o quê? Ele entrou com agravo do instrumento. E o que diz? Não diz que ele prestou contas. Vamos supor, se ele não prestar contas agora, apesar do agravo de instrumento, ou se ele continuar com essa conta ininteligível, porque ele está dizendo que já prestou e não precisa mais, mas não provou isso em juízo, vai acontecer o quê? Então o juiz vai abrir agora o prazo para o autor prestar as contas. E as contas que o autor prestar, que também, claro, deve estar de maneira adequada, discriminando as receitas, o lançamento, essas contas é que o juiz analisará e verificará se existe ou não saldo remanescente a ser restituído pelo réu. E qual é a consequência com relação à penalização do réu? É o réu não poder impugnar as contas apresentadas pelo autor e ainda talvez ser condenado a pagar o saldo remanescente. Né? Então a sentença acaba se tornando título executivo, caso existe saldo a ser restituído pelo réu.